Olá, olá, mulheres queridas. Nós estamos aqui hoje gravando com a doutora Tatiana Bastos. É um prazer, doutora, tê-la na nossa comunidade. Eu sei que a sua agenda é muito extensa, né? Nós já queríamos há horas que a doutora viesse a Guaíba para essa entrevista e mais um outro bate-papo. Então, eu gostaria que a doutora se apresentasse às telespectadoras, porque o seu currículo é grande e eu não me atrevo a dizer. Imagina, é um prazer enorme, doutora Eliane, estar aqui no seu programa. Um prazer enorme realmente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, do trabalho à frente não só da delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, mas o trabalho que a gente assumiu no início deste ano. Sim. Com a atual gestão, a gestão da chefe Nadine, primeira mulher em 177 anos da nossa instituição, primeira mulher chefe da Polícia Civil Gaúcha, e que é muito focado na proteção e na atenção aos grupos vulneráveis. Então, eu também estou desenvolvendo um trabalho na divisão de proteção e atendimento à mulher do Estado, que é dentro desse departamento de proteção a grupos vulneráveis, e que tem por enfoque não só a repressão qualificada, a repressão dos crimes e contravenções contra a mulher, né, a mulher principalmente no ambiente Sim. doméstico e familiar, mas também a prevenção, trabalhar em todo o Estado, nos municípios, justamente tensionando as redes municipais e as delegacias locais para qualificarem o seu trabalho no atendimento e na proteção às mulheres em situação de violência. Sim, doutora, a gente vê que tem sido um trabalho intenso de vocês, né? Posso chamar de doutora em vez de delegada? Fica à vontade, fica à vontade. Doutora tem ido a muitos municípios, né? Eu acho que são quantos? 497? Isso, o estado tem 497 municípios. A gente já teve este ano em mais ou menos 12 municípios pela divisão, qualificando os policiais e tentando implementar alguns projetos na ótica da prevenção, da qualificação Sim. e da prevenção a essas violências. Exatamente, porque a gente tem sentido a necessidade e graças, né, que hoje nós temos mulheres como a doutora que tem se empenhado e é a mulher galgando o seu espaço profissional, né, que ela consegue estar como é que eu posso te dizer, comovida junto com a outra mulher, né? Isso. Trazendo o trabalho em pauta. E nós chamamos isso modernamente de sororidade, né? Nós mulheres, nós temos que exercer realmente essa fraternidade feminina. A gente tem que se unir mais, a gente tem que se ajudar, parar de se julgar muitas vezes. Sim. Tanto. Hoje nós temos mulheres tão ou mais machistas que homens, e isso é muito ruim porque nós precisamos. O ser mulher no Brasil, infelizmente, ainda é um fator de risco. Então a gente Sim. precisa diariamente, são violências cotidianas, a gente precisa se irmanar, a gente precisa olhar uma para outra e realmente poder se ajudar, claro, junto com os homens, né? Com certeza. Essa é uma luta de todos nós enquanto sociedade, mas que a gente possa realmente fazer frente a essa não só violências, mas muito mais do que isso. O que a gente pede, o que a gente precisa é uma desconstrução de alguns estereótipos de gênero, né? Marcadores de gênero que geram desigualdades no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, nas relações interpessoais como um todo, e claro que no ambiente doméstico e familiar essa violência ela se torna ainda mais perversa, ainda mais cruel, né? Porque justamente dentro de casa, que é o nosso local de aconchego, de paz, de tranquilidade. Que deveria ser de felicidade. Onde, isso, as mulheres hoje mais sofrem violência. Pois é, doutora, e com a Lei Maria da Penha é que isso veio mais em pauta, né? Que as mulheres começaram a se dar conta, a fazer as denúncias, e através dessas denúncias é que a gente viu o quanto a violência doméstica ela cresceu, ela não diminuiu, né? Na verdade, eu penso que ela sempre existiu, apenas agora com esses boletins de ocorrência que têm se feito, né? Os cadastros e como é que eu posso dizer? É a notificação da violência. Não, né? mas que se tem o índice, né? Na verdade, através dessas denúncias que as mulheres têm que fazer, se consegue se ter um índice, pelo menos daquelas que denunciaram, porque há muitas que se calam e não denunciam. E é isso que a gente precisa trazer muito à pauta, que essas mulheres não aceitem mais essas denúncias, que elas façam, né? Esses boletins de ocorrência, que elas peçam socorro para alguma comunidade, alguma ONG, alguma vizinha, que elas sabem que podem socorrer elas, e a gente tem que trazer muito isso, cada vez mais as mídias,
para que a gente encoraje essas mulheres, né? Isso, e que não sofram caladas, né? Porque, infelizmente, o silêncio ele tem sido o maior cúmplice dessas violências. Eu sou delegada de polícia há 15 anos, acabei não falando um pouco de mim. Por favor. Mas eu sou delegada agora, completo em outubro 15 anos, né, de atividade policial. Então, eu trabalhei antes e após a Lei Maria da Penha, que nós sabemos que completou agora este ano 13 anos de existência, no mês de agosto. E vou dizer que a gente ainda está encerrando o calendário de agosto, lilás, porque foram tantas agendas que a gente acabou tendo que postergar algumas para agosto. E a gente justamente comemora essa grande conquista para todos nós, brasileiros e brasileiras. Eu sempre digo, não é só para mulher. Sim, com certeza. É para todos nós enquanto sociedade. Porque a violência contra a mulher ela é uma violência estrutural, transgeracional. E onde é que se forma hoje a base, né? Onde é que são forjados os nossos valores, né? As nossas crenças? Justamente dentro de casa, nos nossos espaços familiares. Então, hoje os cidadãos, onde há um índice muito elevado de violência, a gente percebe que até os índices de homicídio e violências mais graves são muito maiores. O que a gente chama de um índice criminal, né, sobreposto. Nós temos índices criminais de homicídio sobrepostos aos índices maiores de violência contra a mulher. Sim. E é justamente porque a gente está formando ainda, ou deformando, cidadãos nesses ambientes de extrema violência. Então, a Lei Maria da Penha ela é uma grande conquista para todos nós, e é o que ela fez, ela deu uma muito maior visibilidade para essas violências. Eu lembro que 2006, que foi o ano da lei, a DEAN de Porto Alegre, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, tinha uma média anual de 6.800 registros. No ano de 2008, portanto, um ano e meio após o advento da Lei Maria da Penha, nós fomos de 6.800 registros para 13.900 ocorrências policiais. Só DEAN de Porto Alegre, não é do estado do Rio Grande do Sul. E o que a gente enxerga, assim, que leitura a gente faz disso? Essa violência, com certeza, ela não duplicou neste período. Claro. Mas a notificação, o conhecimento, né, as denúncias dessas violências, com uma lei que nos traz muito mais instrumentos de proteção, muito mais instrumentos também de elucidação, exatamente, de repressão, a prisão preventiva, a prisão em flagrante, as medidas protetivas de urgência e, claro, uma consciência coletiva de que não se trata de um problema de ordem privada, restrito exatamente ao ambiente particular, doméstico daquela mulher. E sim, isso é um crime, isso é um problema de ordem pública, de saúde pública, é uma violência. Hoje o machismo, ele mata todo dia 13 mulheres no nosso país. Sim. Então, o machismo não é só um padrão comportamental de desigualdade, mas ele também gera violências letais e hoje o que nós chamamos, desde 2015, de feminicídios, né? Sim. Que é um indicador também que a gente nota que no país está em ascensão, que a gente precisa olhar para esse indicador criminal, porque os feminicídios, embora a maioria dos indicadores hoje, a gente falou que 2008 dobrou, depois eles acabaram se estabilizando no nosso país, no nosso estado também, e agora a gente tem os indicadores praticamente todos em queda no nosso estado. Mas os feminicídios, eles tiveram no ano passado 41% de aumento no estado do Rio Grande do Sul. E agora a gente tem conseguido de novo, né, reduzir um pouco, aí, em torno de 10%. A gente teve um redutor do ano passado para cá. Sim, e eu vejo que tem muitas mulheres que elas ainda não têm coragem, né, de denunciar, porque elas pensam, se eu denunciar, ele vai me matar. Não, ele amanhã ou depois ele vai te matar. Se ele já está com essa intenção, né, tem aquele círculo vicioso que a doutora sabe que nas palestras tem falado sobre a lua de mel, né? Uhum. Aquela mulher ainda acredita que ele vai melhorar, que o agressor às vezes pode ser culpa dela, se culpa inclusive, né? Mas ela tem que se encorajar e realmente fazer essa denúncia, porque ali ela ainda pode estar salvando a vida dela e quem sabe até dos filhos. Dos seus filhos e dos seus familiares, né? Nós trabalhamos desde 2016, as delegacias especializadas no atendimento à mulher têm essa atribuição para trabalhar com os feminicídios. Então a gente tem uma grande experiência de lá para cá. Ano passado a gente teve 17 feminicídios em Porto Alegre e este ano de 2019, graças a todas as ações de prevenção que a gente tem realmente focado, questionário de avaliação de risco, as nossas atividades comunitárias, as nossas ações de busca ativa, não só nas comunidades mais periféricas, mas em todos os espaços, escolas, empresas, né? Na mídia, nós fazemos muitas operações policiais para dar visibilidade a essas violências. A gente conseguiu, neste ano de 2019, estar com 3 feminicídios e apenas um
íntimo, ou seja, por parceiro íntimo em Porto Alegre, o que é uma grande queda. E o que a gente percebe nesses feminicídios é que ele não mata só essa mulher, ele mata muitas vezes os filhos, ele mata o seu sogro, a sua sogra, nós temos 2 assim no ano passado, o vizinho, a vizinha, muitas vezes quem está no meio daquele contexto de violência. Quando é que eu consigo prevenir ou inibir feminicídios? Quando eu trabalho com indicadores criminais das primeiras violências. Porque a hora que ele disser, eu vou te matar, muitas vezes a mulher só denuncia neste momento, ou seja, após um longo ciclo de violência. Exatamente. E aí muitas vezes é no momento que nós não temos mais muito o que fazer, porque já está tão comprometida aquela relação, né? E a mulher já está tão presa àquele ciclo de violência. A doutora Eliana falava do ciclo que a gente sempre destaca, né? O ciclo de violência é aquilo que faz parte dessas relações e é muito uma estratégia de dominação e manipulação dos agressores para deixar a mulher presa, completamente refém, por isso a gente chama isso de relação cativeiro. Ela fica completamente refém daquelas violências iniciais, que são mais sutis, que são mais invisíveis e que a mulher muitas vezes não percebe que é uma violência, como as violências psicológicas, tudo aquilo que vai desqualificando a mulher, desconstituindo, as ameaças, o cárcere privado, mulheres às vezes que são impedidas de sair, né, das suas casas, sim, a baixa autoestima, a baixa autoestima, tudo isso vai prendendo essa mulher. E muitas vezes quando ela resolve sair, ela já não tem nem tempo mais, porque realmente ele já disse, eu vou matar, e ele vai matar, acreditem. Quando ele diz isso, não precisa de ambiência ao feminicídio, ele vai matar no trabalho, ele vai matar dentro de casa, ele vai matar na frente da vizinha, na frente dos pais, como a gente disse, Exatamente. E o que é pior, na frente dos filhos ou até envolvendo as crianças. Então hoje, no estado do Rio Grande do Sul, isso é estatística, né? Não sou só eu que estou dizendo pela minha experiência pessoal ou profissional, hoje 72% das mulheres que morrem vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas de urgência contra os seus agressores. E 69% delas não tinham nenhuma ocorrência policial. E nós sabemos que nenhum crime começa, né, por um feminicídio. Então a gente precisa denunciar as violências anteriores para, de fato, fazer frente a essa violência letal. Sim, o Paulo já me deu o sinal aqui, doutora, nós vamos ter que ir para os comerciais, mas eu gostaria de, no nosso próximo bloco, que a gente falasse sobre, agora essa lei que foi sancionada, 14/5, que a polícia militar, o delegado, né, tendo aquela medida protetiva, ele pode até prender, né, imediatamente aquele agressor. Então nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos. A Legítima Super 10, com 2 lojas em Guaíba. Uma na Lupicínio Rodrigues 337, na Coab, e outra na São José, número 246, ali no centro da cidade. A Legítima Super 10, preço único de R$10, com bazar, utilidades domésticas, roupas, brinquedos, ferragens e muito mais. Venha para a Legítima Super 10. Olá, olá, nós estamos de volta com a doutora Tatiana Bastos, nossa delegada muito conhecida no estado. Para nós é uma honra tê-la aqui, repito, porque realmente é uma honra, fico muito feliz de tê-la aqui. E esses assuntos são de extrema importância. E, doutora, eu gostaria que a senhora abordasse, na verdade, 3 modificações que teve na Lei Maria da Penha. Uma que foi 14/5, essa novidade sobre a liminar, que o delegado, a Polícia Civil e Militar podem até prender o agressor. Eu gostaria que a senhora esclarecesse mais isso à telespectadora. E também essas 2 últimas novidades que tem agora na lei, que estão alvoroço, sobre o agressor ter que pagar as despesas ao INSS e indenizar também o Estado, né? Eu não sei se seria essa palavra correta. Isso, as despesas na área da saúde. Isso. A Lei Maria da Penha ela já sofreu algumas alterações, né, desde o seu advento, que ela é de 2010,
2006, e nós tivemos algumas alterações, e essas são as 3 mais recentes agora do ano de 2019. Maravilha! Isso. Então, assim, a medida protetiva de urgência, a gente sempre destaca que ela é uma das grandes e principais inovações da Lei Maria da Penha, e como a gente já viu até pelos indicadores aqui que a gente trouxe, é que ela tem servido para inibir e muito a progressão da violência. Sim. E quando esse agressor descumpre a medida, porque às vezes a gente pensa, mas ela tem a medida, ele está descumprindo. Quando ele descumpre, a gente tem um novo tipo penal, que foi inserido por uma alteração do ano passado, de abril do ano passado, de 2018. Nós temos um tipo penal que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, isso por si só o fato dele se aproximar naquela distância que ele foi impedido, dele frequentar um local que ele não podia, dele mandar uma mensagem, seja qual for o conteúdo dessa mensagem, para uma mulher que ele está impedido de praticar, ele já comete o crime de descumprimento de medida protetiva e que, inclusive, é inafiançável pela autoridade policial. Então, já é uma prisão em flagrante, ou se não prendê-lo em flagrante, ou seja, na hora que ele está cometendo o crime, nós representamos pela prisão preventiva e prendemos em um outro momento. O que este ano alterou em maio de 2019? Uma nova alteração disse que não é só o juiz, porque a Lei Maria da Penha, pela previsão legal, o delegado ou delegada de polícia encaminhava a medida protetiva, né, em autos apartados, um expediente é mandado, remetido ao Poder Judiciário, num prazo de até 48 horas, que é o prazo da lei, e o juiz tinha mais 48 horas para deferir. Bom, só aí já se foram uns 4 dias. Sim. E mais o tempo que o agressor precisa ser intimado para passar a valer aquela medida protetiva. O que essa alteração deste ano fez? Autorizou a autoridade policial, os delegados de polícia, os agentes da autoridade, onde não houver delegado de polícia, e até a própria polícia militar, né, porque fala lá polícia, a deferir um tipo de medida protetiva, que é o afastamento do agressor do lar conjugal. Então, não são todas, mas é essa medida do afastamento do agressor quando eles ainda residem juntos, coabitam. No nosso estado, isso foi regulamentado pela portaria número 75 da chefia de polícia, que autoriza aqui no estado somente o delegado ou delegada de polícia, somente a autoridade policial, porque toda delegacia, né? Você sabe que todos os municípios do estado têm alguma delegacia ou fisicamente no município ou que responda por aquele município, e toda delegacia tem um delegado de polícia respondendo. Então, nós já podemos deferir de imediato e até intimar, se for um flagrante, por exemplo, ele já sai dali intimado e se comprometendo a ter que cumprir. Então, é importante que as mulheres saibam disso, porque quando ela tem uma medida, ela vai na delegacia, ela solicita a medida, é deferido e ele está descumprindo, não, agora não tem mais nada para fazer. Não, agora é que tem. Que ela tem que voltar, ou ela tem que ligar para o 190 já para pedir imediatamente. Ele está na frente da minha casa e ele será preso naquele momento em flagrante, ou se ele fugiu, não está mais ali, ele será preso preventivamente. Nós, só este ano, a DEAN de Porto Alegre fez 5 operações policiais aqui na região Porto Alegre, região metropolitana, algumas delas integradas em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, com a participação das demais delegacias especializadas, onde justamente a gente cumpre principalmente mandados de busca e apreensão e prisão dos caras, os agressores que estão descumprindo as medidas. E isso serve justamente para dar essa visibilidade e dizer, olha, tem uma resposta estatal, rápida e eficaz quando esse agressor não está cumprindo aquela decisão judicial. É isso que a gente tem que chamar as mulheres à reflexão da importância que elas façam essa denúncia, né, doutora? Exatamente. Eu não posso ficar mais parada achando que ele vai mudar ou que eu tô com medo. Eu tenho que superar esse medo e fazer essa denúncia. É muito importante, né? E quanto antes fizer, como a gente falou, mais chance tem de se libertar desse ciclo de violência. Nós sabemos como é difícil para as mulheres denunciarem. E isso faz parte dessas amarras culturais e sociais que a gente falou. E não é só por medo, não é só porque tem filhos, não é só por dependência econômica, mas há bases muito mais profundas dessas violências, né? A baixa autoestima, que o agressor que vai desqualificando, vai desconstituindo, vai diminuindo, faz com que ela se sinta cada vez menor
menor, né? Mais subjugada. Mais Muitas feia. mulheres não se sentem nem capazes de ter um outro relacionamento que não com Exatamente. aquele agressor, porque ele vai dizer isso, né? Que tu não serve pra nada, que tu é feia, tu é velha, tu é gorda, enfim, vai Exatamente. desqualificando. E nós, mulheres, temos a tendência, como tu falaste, doutora Eliana, a achar que podemos mudar o agressor. E a gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode mudar a nossa vida. A gente pode mudar a nossa conduta. E a gente muda quando a gente dá um basta, quando a gente para de tolerar violências. Por mais complexo e lento que seja essa tomada de decisão de chegar numa delegacia, de denunciar meu parceiro, de denunciar o pai dos meus filhos, o meu pai, o meu irmão, porque a violência não é só doméstica, ela pode ser Exatamente. familiar, né? O meu namorado, o meu ex-namorado, por mais difícil que seja, é isso que vai contribuir para salvar a vida dessas mulheres. E não é só a mulher que pode denunciar, é importante que a gente diga que todos nós, os vizinhos, os familiares, os amigos, todos nós podemos denunciar violências contra a mulher, contra crianças, contra adolescentes, Exatamente. contra idosos. Nós podemos ser comunicantes dessas ocorrências ou podemos acionar um disque denúncia sem se identificar, que são as denúncias anônimas. A gente tem o disque 181 no nosso estado, né, o disque denúncia. A gente tem o disque 197, que é uma central de emergência que fica lá na Secretaria da Segurança Pública. Todos esses serviços são 24 horas e gratuitos. E quando a violência está acontecendo, a minha vizinha está apanhando. Esses dias alguém me mandou uma mensagem que a vizinha estava na sacada, ele estava pendurando ela pela sacada num condomínio ali no Maitá. O que eu faço? 190. Intervenção tem que ser imediata, tem que cessar a violência. Bom, se chegou a brigada até lá e não está lá mais o agressor, já fugiu, bom, aí sim eu vou usar os outros canais, uma delegacia de polícia ou até os canais de disque denúncia, mas o mais importante é não calar, é contribuir, é ajudar essa mulher, é estender a mão ou até propriamente fazer a denúncia por ela, porque isso tudo será apurado e isso poderá realmente mudar a vida dessa família toda, não só da mulher, mas de todo aquele ambiente familiar. Sim, eu acho que a mulher se deu conta, nós mulheres nos demos conta que a gente não pode mais julgar a outra. A gente tem que agir por ela. A gente tem que ajudar ela, né? A gente tem uma cultura ainda de pré-julgar a outra mulher. E isso é uma coisa que a gente tem que constantemente trabalhar dentro de nós, né? Porque muitas vezes a mulher acaba sendo... Se ela é inimiga da outra mulher, ela automaticamente é inimiga dela mesma. Exatamente. Né? Isso volta contra a gente, né? Volta, Na verdade, a gente claro. tem que se unir, porque todas nós... A gente está falando, parece que a violência que só acontece na casa dos outros. A violência de gênero, que é essa violência por ser mulher, essa violência preconceito, essa violência discriminação, nós enfrentamos isso todos os dias. Todas nós, independente da idade, da classe social, do seu poder, né, econômico, enfim, da sua posição social. Mulheres todas, médicas, delegadas, advogadas, promotoras, todas nós podemos sofrer essas violências dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Porque embora a Lei Maria da Penha não proteja as violências no ambiente de trabalho, é uma violência nociva, é uma violência que diminui, que adoece. Tem mulheres que chegam a suicídio, a depressão, a outras doenças psicossomáticas por estarem tolerando e se isolando dentro dessas violências, né? Contra o patrão, não quer denunciar porque tem medo de perder o emprego. Então, isso só fortalece a violência. Quando a gente se cala, quando a gente não se ajuda, quando a gente não denuncia, a gente está sendo cúmplice dessa violência. A gente está fortalecendo o agressor, porque ninguém exerce poder sobre a gente se a gente não autorizar, se a gente não der poder a essa pessoa. Eu sei que isso parece muitas vezes pesado, mas é assim que acontece. O agressor ele vai ganhando espaço e ganhando força à medida que nós vamos nos subjugando. Recuando, né? Recuando, não exatamente. é comigo. Eu vou deixar porque não é comigo. Eu estou vendo aquela outra companheira, aquela outra mulher sendo tolhida do seu espaço, às vezes até por um autoritarismo, né? Mesmo que seja invisível. Eu não posso me calar. Eu acho que no momento que eu agir, que eu tentar fazer alguma coisa para ajudar aquela mulher, automaticamente isso está refletindo para mim amanhã também. Exatamente, porque eu digo, é um movimento coletivo, né, que vai mudar essa consciência de que se pode, de que a mulher é um objeto, é uma propriedade daquele homem. Então a gente tem que começar a deslegitimar os homens, né, como um todo. Se empoderar, na verdade, e se empoderar, né? Porque a gente fala, isso a Lei Maria da Penha fala. A Lei Maria da Penha ela não é só uma lei penal e processual penal, ela é uma lei multidisciplinar. Então ela envolve múltiplos atores e faz esse chamamento a toda a sociedade no compromisso de enfrentar
enfrentar e de desconstruir essa cultura de violência contra a mulher, né? Porque à medida que a gente vai naturalizando, que a gente vai reproduzindo, isso a gente fala quando fala do iceberg da violência, né, de gênero, que isso faz parte da doutrina mundial que estuda essa temática. Há muitas violências absolutamente invisíveis até eu chegar a uma ameaça, numa lesão, num cárcere ou num feminicídio, que são os comportamentos que a gente vai alimentando e que são comportamentos machistas, como a mídia machista, a piada machista, né, o humor machista. Quantos de nós todos os dias não recebe, né, em rede social, em WhatsApp, o compartilhamento de piadas ou de brincadeiras ou charges que são absolutamente machistas, e a gente não só não desacomoda aquela pessoa que está nos encaminhando, como às vezes ri e compartilha. Naturalizando. Então a gente tem que começar a aproveitar todas as oportunidades, todos os nossos espaços de convivência, no nosso, né, tá lá numa roda de amigos, tá lá tomando um chopinho num bar, mas a gente precisa usar todos esses espaços para desarticular essas dinâmicas e essas lógicas de violência, porque isso se voltará contra todas nós. E eu digo, hoje a maioria da população brasileira é composta de mulheres, nós somos 52% da população brasileira, e quem não é mulher né, são filhos delas. Então nós temos, os homens vão ter uma filha, vão ter uma irmã, uma mãe que está sujeito, que estará igualmente sujeita a todas essas violências. Doutora, às vezes até eu penso, será que esse agressor que faz aquela agressão invisível, que tolhe aquela profissional no crescimento, ou que ele não quer que siga no mesmo patamar dele de sucesso profissional, se realmente ele sabe que ele está fazendo aquela agressão, né? Porque às vezes isso já está embutido lá, já veio dos pais, né? Dos avós, e a pessoa faz aquilo tão automaticamente que eu fico pensando, será que ele sabe que ele está sendo um autoritário, que ele está sendo agressor de outras mulheres? Então está na mulher não se calar, ela precisa realmente levantar a voz e dizer que não aceita esse autoritarismo, que ela seja bitolada profissionalmente. Exatamente. E sabe, acho que é bem importante a gente falar sobre isso. A maioria dos agressores, eles se sentem absolutamente legitimados a agir daquela maneira. Eles não têm arrependimento. Aquilo é normal. A maioria não demonstra nenhum arrependimento, até porque ele não entende aquilo como sendo uma violência. Na mentalidade deles, isso faz parte, isso na verdade é uma consciência típica do patriarcado, né? Nós ainda vivemos um sistema patriarcal, e essa lógica de dominação masculina, eu costumo dizer nas palestras, que ela é tão perversa para a mulher quanto para o homem. Porque o ser homem e o ser mulher são fruto de um aprendizado cultural e social. E os papéis sociais impostos a nós mulheres e aos homens estão muito pesados para nós dois. Então a gente precisa rever. Hoje a gente fala muito do conceito de masculinidade tóxica, porque isso é ruim para os homens, e a lei fala justamente da reeducação. Claro que a gente tem que trabalhar do ponto de vista principalmente da prevenção primária, que é educar os nossos homens, né, os nossos meninos, para que eles não naturalizem esses comportamentos machistas, mas para aqueles homens hoje que já se relacionam, que já tem um relacionamento amoroso, afetivo, companheiro, parceiro, como é que eu faço para enfrentar essa violência com os homens de hoje? A gente trabalha sob a ótica da reeducação. E a gente trabalha muito com os grupos reflexivos de gênero, em vários municípios, no Poder Judiciário, nas delegacias, nas redes, né, na rede de proteção, há muitos equipamentos que trabalham com os grupos reflexivos, e o que a gente percebe nestes homens é muito sofrimento. Para eles também é muito pesado, para eles também é muito cruel, porque eles não sabem ser homem de outra maneira. Eles não sabem muitas vezes que homens e mulheres têm que ser cooperativos, que o papel social e o papel dentro da casa, pela harmonia familiar, pela educação dos filhos, pelas tarefas domésticas, não o diminui enquanto homem, muito pelo contrário, né? Isso é algo que vai ser salutar para a relação dos dois. Assim como se a mulher quiser trabalhar, se ela quiser prosperar, se ela quiser ganhar mais do que ele, ganhar, que bom! A família cresce, os dois crescem juntos. Isso é uma relação de parceria, de companheirismo, né? E não uma relação hierárquica e vertical, como a gente está acostumado. Como se ele fosse menos homem, se ela ganhasse mais. Você sabe que muitas mulheres sustentam seus agressores. Exatamente. E para eles, muitas vezes, aumenta a violência quando ele está desempregado e é sustentado pela sua companheira. Por quê? Porque ele se sente menos homem, menos viril. Ele sente como se ele perdesse parte da sua masculinidade. E é isso que a gente precisa trabalhar de maneira muito séria, com prevenção.
as masculinidades e as feminilidades como sendo algo complementar. Nós somos diferentes, sim, mas não podemos ocupar papéis sociais, né? Não podemos ser diferentes em oportunidades e direitos. Exatamente. Porque isso a Constituição já nos diz. Nós somos iguais perante a lei e temos que buscar essa igualdade material, essa igualdade fática entre homens e mulheres em todos os espaços. Sim, com as mesmas oportunidades, ambos crescem, né? Eu acho que no momento que um cresce, o outro também cresce. No momento que eu tento bitolar o crescimento daquela mulher, que saltou também pedindo o meu crescimento. Esse homem, né, ele poderia crescer muito mais rápido se a mulher crescesse junto com ele, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se dar, ter consciência, né? E constantemente estarmos trabalhando com as mulheres sobre isso. Esse é um dos focos do programa Direitos da Mulher, que a gente constantemente quer trabalhar, doutora, e alertar, né, as mulheres e trazer a reflexão do papel delas enquanto mulheres. E também, se para elas está bom no lar, que seja, mas que lá elas estejam realmente felizes, né? Que seja uma escolha, né? Essa exatamente, uma escolha de ser feliz onde ela quiser. E exercer a nossa autonomia, né? Não tem nenhum problema se eu optar por ser mãe. Também não tem nenhum problema se eu optar por não ter filhos, porque eu quero me dedicar à minha carreira. Exatamente. Eu acho que essa é uma escolha pessoal e o que tem que ter, na verdade, na sociedade como um todo, é respeito. É respeito pelos diferentes, é respeito por aquela pessoa que não pensa como eu, que não age como eu agiria, né? Ou que fez uma escolha de vida diferente da minha. Porque nós só crescemos enquanto sociedade justamente com essas diferenças, né? O próprio conflito, a divergência de opinião, isso nos complementa e faz com que a gente evolua enquanto sociedade. O problema é quando a gente resolve conflitos e desigualdades com violência. Aí nós vamos ter uma sociedade que hoje a cultura é uma cultura de violência e não uma cultura de paz, em todos os espaços. A gente percebe, a gente vai falando, a gente vai aumentando tipos penais, né? É a homofobia, é a LGBTfobia, a gente vai aumentando tipos penais por algo que seria muito simples. Basta eu respeitar o outro, independentemente da sua escolha de vida, né? Ou da sua opinião em relação a determinado tema. Porque isso é que vai nos fazer crescer. Exatamente. Doutor, e pegando esse seu link que o Paulo já me fez o sinal ali, eu gostaria que, nas nossas considerações finais, a gente falasse um pouquinho de políticas públicas e também eu trouxe hoje aqui no programa para participar conosco a dona Marina Toledo, que é uma das mais antigas PLPs, que tem uma caminhada ampla, né, na comunidade. Não me atrevo a dizer, mas eu acho que é mais de 50 anos que ela caminha em eventos sociais, né? Ela mesma vai falar. Nasceu caminhando já, né? Nasceu caminhando, Então, a gente volta depois dos nossos comerciais falando sobre políticas públicas e locais que eu acho que é muito importante que no município tenha de acolhimento. E eu gostaria que a dona Marina Toledo trouxesse essa palavra, porque ela já tem um conhecimento de causa dessa falta que nós temos na nossa comunidade, em vários outros municípios, que nós precisamos de salas de acolhimento, né? E até agora a gente tem ouvido falar muito, eu sei que a doutora inaugurou em Camaquã uma sala das Margaridas? A Sala das Margaridas. A Sala das Margaridas. Então eu gostaria que depois dos nossos comerciais a gente fizesse as nossas considerações finais com esses assuntos. Até mais. Você sabia que a Padoca no Jardim dos Lagos é restaurante, pizzaria e padaria? No restaurante, ao meio-dia, você encontra um buffet com comida caseira servida no fogão a lenha e à noite pizzaria com muitos sabores, lanches, petiscos e chopp bem geladinho. A padaria é de dar água na boca, com diversos tipos de bolos, tortas, doces e pães. Então venha para a Padoca. Aceitamos reservas para o seu evento. O ambiente é climatizado. Na Avenida Ponte Verde, número 550, no Jardim dos Lagos. Telefone 3191-8828, 3191-8828 e também pelo aplicativo Me Entrega. Olá, olá, estamos de volta agora com a nossa maestrina, que eu chamo, que é a Marina Toledo, né? Porque ela é o nosso norte para várias coisas. É o meu norte, né, Marina? Eu agradeço que tu esteja na minha vida, né? A gente tem uma caminhada já de longos anos, não é pouco, né? Não vamos, eu acho que mais de 18 anos. E para minha graça, né?
Hoje eu tenho a Marina como uma segunda mãe, porque a gente caminha, eu escuto muitos conselhos dela, e por incrível que pareça, ela também às vezes escuta os meus, e a gente, às vezes uma está pensando um assunto, e a outra diz, eu estava pensando exatamente igual isso. Isso é maravilhoso, Marina, eu agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a tua presença hoje aqui, porque graças ao teu conhecimento, eu consegui conhecer essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Tatiana Bastos, e nós voltamos novamente com o nosso programa, sempre falando sobre os direitos da mulher. A gente vai frisar muito sempre sobre a Lei Maria da Penha, sobre as denúncias, os locais que ela pode se socorrer, as ONGs, né? E os projetos, né, de trabalho que ela pode também buscar. E a Marina Toledo, que é uma das mais antigas PLPs, entre outros trabalhos que ela tem, ela consegue visualizar e nos trazer muito sobre essa carência, né, Marina, que inclusive o nosso município tem, outros municípios também têm. A gente sabe que agora Camaquã teve a graça da doutora Tatiana inaugurar uma sala lá que se chama Sala Margarida, né? E a gente sente essa necessidade que se tenha, não só no nosso município, mas em outros municípios também, nos arredores, locais de acolhimento para as mulheres. Então, Marina, eu gostaria que tu enfocasse sobre essa necessidade e o que tu visualiza na nossa comunidade, em outras comunidades, que é necessário que as políticas públicas se engajem nesse trabalho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Em primeiro lugar, doutora Tatiana, eu quero, assim, ó, do fundo mesmo do meu coração, a minha gratidão, o meu carinho, a minha admiração, cada dia por ti aumentam mais. Muito obrigado. E quero aqui te trazer um abraço muito especial de cada uma promotora legal popular de Guaíba, que todas te mandam um grande abraço, um carinho e uma admiração por ti. E também do nosso grande amigo e gestor da penitenciária, o doutor Rogério Mota. E doutora Eliane Mendá, tu sempre me emocionando com as tuas palavras. Então, como não ser uma maestria com pessoas tão especiais que nem vocês, sempre do meu lado? Porque a maior bênção é essa, que Deus coloca essas pessoas muito especiais na minha vida. E queremos já de imediato, né, doutora Tatiana, nós já conversamos, claro. E grandes projetos e grandes políticas públicas com o teu aval virá para Guaíba. E isso para nós, as promotoras legais populares, junto com essa grande parceirona aqui, né, a doutora Eliane Mendá, eu sei que nós vamos, com a tua ajuda, nós vamos realizar grandes sonhos de políticas públicas. E uma coisa que eu tenho que falar, que agora com essa nova formação de promotoras legais populares, foram umas líderes comunitárias também, e sei que elas, com muita qualidade, com muito empenho, elas vão continuar esse trabalho, Mendá, que a gente, não só a Marina, mas muitas outras mulheres, vêm há anos lutando, não só em Guaíba são 34 anos, né, que a gente sempre nessa causa, mas em todo, praticamente, lá no interior também a gente já fazia isso aí. Então, a gente sabe que o dia que a gente for chamada, a partida será muito leve, doutora. Eu falei para ela não chorar no ar, mas olha, é difícil, ela faz todo mundo chorar, ela chora e faz todo mundo chorar. Que a minha, como de outras, será muito leve, porque estaremos deixando o bastão e essas coisas em boas mãos. A tua marca, né, Marina? São legados, né, dona Marina? São legados. E é só legados. E é isso que eu digo. É o que nos importa hoje. E no longo desses meus 72 anos, eu sempre primei por isso. O meu legado após. E não aqui. Então, viver de uma maneira digna e honesta para deixar aí esses legados. E Deus só me coloca essas pessoas
e eu tenho certeza que também, através da tua pessoa, nós também teremos a honra e o agrado de ir com a nossa delegada também de Guaíba, Isso, que é uma está grande aí chegando, parceira. grande Exato. parceira, uma reunião ampla com a doutora Nadine. Estamos aí e já estás convocada também para No ar. o Aceito mês o da desafio. mulher. Já Opa! vamos agendando tudo aí para o ano que vem, deixar uma agenda bem fortificada, porque hoje tu nos deu uma aula, né, doutora Mendar? Exatamente. Tu nos deste uma aula. E já vamos agendar para o nosso calendário, né? O nosso planejamento de 2020, muitas vezes a doutora Tatiana em Guaíba conosco. E Amém. Deus vai nos permitir isso. Amém. E vem grandes surpresas por aí a todas as nossas promotoras legais populares. É vocês. Exatamente. É vocês que estão construindo isso. E obrigada a todas vocês também. Mas- E a minha gratidão. Marina, agora deixando a tua emoção, que eu sei que tu sempre te emociona, e a gente entende o porquê, né, doutora? Porque o trabalho dela é amplo. A Marina é uma voluntária de anos, que caminha muito, né? E que faz com amor, né? E Quando a com gente amor. faz com amor e se amor. frutifica, é porque a gente faz com amor. É amor. Exatamente. Eu falo, doutora, aqui, eu não faço nada para ninguém, eu faço para mim mesmo. Ter os filhos, que hoje eu sou bisa, e agora eu tenho até, veja bem, são 3 gerações que eu estou desfrutando de mulheres guerreiras, porque a minha filha é uma heroína, minha filha é uma guerreira. E então isso tudo, como eu digo, os meus netos, a minha neta, hoje assim, ó, pegou as malas com 20 anos, é uma guerreira, e disse, eu vou. Sim, as O mulheres mundo têm para mim desbravado. hoje é como se a minha casa fosse. E a Nina, a Carolina, ela é a 3ª geração, e Deus está me dando a graça de ver a 4ª geração Maravilhoso. com saúde. Então, são frutos que eu estou colhendo. E às vezes a gente não se dá de conta disso. Então, tudo aquilo que tu faz com amor, sem interesse, porque eu não tenho interesse nenhum, nunca tive, doutora. Nem político partidário, nem coisa. É isso, é fazer o bem feito. E cresce, né? E É, cresce e exatamente isso. E linkando sobre essa tua palavra, Marina, a gente sabe que tem muitas mulheres que não tiveram essa mesma oportunidade, essa mesma felicidade de ter ali as suas famílias, né, bem estruturada, com uma mãe como a Marina. A gente sabe que a violência ela está muito grande na nossa comunidade também. E vários municípios precisam, né, que tenha um local ali de acolhimento para essas mulheres. A gente tem falado muito na denúncia, né? A polícia vai lá, né, doutora, prende aquele agressor, às vezes não prende, às vezes ela faz uma denúncia, começa a fazer a denúncia, desiste. Daqui a pouco essa mulher precisa de uma casa de acolhimento, né, Marina? E a gente tem sentido essa necessidade no município. Eu gostaria que isso agora que fosse o teu foco, né? Ali a gente fez o curso com as PLPs, se falou de vários projetos, de vários trabalhos, mas e agora? Para onde que a gente leva essa mulher agredida? Onde é que ela pode ser acolhida? Nós temos falta disso. É isso que eu gostaria que tu falasse. E porque a nossa mestra é a Temis, como vocês sabem bem, né? Então, e junto com a Temis e as promotoras legais populares, e tem mais gente também envolvida, já, doutora, inclusive a Frente Parlamentar da Câmara de Vereadores, na outra gestão já solicitou que quando construída a delegacia nova, já se colocasse uma sala para atendimento especializado da mulher, que hoje não temos. Aí, qual é a minha pergunta? Com todo o teu apoio, esta sala pode se tornar a nossa sala Margarida de Guaíba? Com certeza.
O projeto Sala das Margaridas, nós desenhamos, né, escrevemos no início deste ano, uma demanda da chefe Nadine, né, para nossa divisão. Escrevemos o projeto, apresentamos ele formalmente em maio deste ano. E rapidamente todo mundo que estava lá naquele seminário, lá na Secretaria da Segurança Pública, se contagiou, se imbuiu dessa ideia, né? A sala ela é muito bonita enquanto layout, ela é adesivada, ela tem frase na parede, mas muito mais do que esse espaço bonito e acolhedor, ela é um símbolo, ela é um conceito de um novo atendimento, de uma nova forma de gestão da Polícia Civil Gaúcha, que é focada não na figura somente do agressor, do criminoso, da prisão ou da busca e apreensão de armas, mas no acolhimento às vítimas. E no nosso caso, o acolhimento à mulher em situação de violência. Então nós precisamos não só criar esse espaço mais acolhedor, mais humanizado, né, com poltronas, com toda uma estrutura longe da figura do agressor, porque hoje a maioria das ocorrências policiais não são feitas em DEAMPs. Não são feitas nas delegacias especializadas. Até porque mesmo onde elas existem, a maioria, com exceção de Porto Alegre, não é 24 horas. Então, onde é que elas têm feito os registros? Nos plantões policiais. Exatamente. Nas DPPAs, ali convivendo com outras violências, com flagrantes, com guarnição da brigada, com presos algemados. Então, esse não é um espaço. A gente tem que pensar que a mulher, quando chega para fazer uma denúncia, ela vem após longos anos de violência. Né? Após um longo ciclo de violência. E no Brasil, inclusive, o tempo médio que ela sofre calada são 10 anos. Imagina, então é muito tempo. Então nós precisamos, quando essa mulher chega até nós, e eu digo que o nosso papel às vezes é um dos mais importantes, não porque nós somos o ator mais importante desse processo, mas porque nós somos a primeira porta e muitas vezes somos o único, né? A única referência, o único profissional, o único servidor público que vai ter acesso a essa mulher. Então é neste momento que eu preciso acolher, atender bem, fazer todos os encaminhamentos, e por isso essa rede de proteção do município, principalmente, porque a gestão, né, da saúde, da assistência, esses principais equipamentos são do município. A gente tem feito também esse movimento em nível estadual para os municípios também, de alguma maneira, assumirem o seu papel nesse processo. E a gente tem isso hoje como uma realidade no nosso estado. Essa sala das Margaridas, ela já foi implementada primeiro em Santiago, agora semana passada em Camaquã, e ela é uma sala reservada junto aos plantões ou próximo do plantão da delegacia. Por quê? Porque ela vai chegar no plantão e ela não vai ficar no plantão. Ela vai direto para essa sala, onde ela aguardará e ficará lá para todo o atendimento, acolhimento muitas vezes de alguns profissionais da rede do município. Em vários municípios essa rede já tem, inclusive, atendido dentro da sala, faz o primeiro acolhimento, depois ela vai para o atendimento policial e ali ela fica do início ao fim da ocorrência. Ela não tem nenhum contato com o agressor, ela nunca mais será questionada na frente dele se ela quer representar. A senhora quer que seu marido seja preso? Isso não é uma pergunta que se faz a uma mulher. Ainda mais uma mulher que já vem com toda aquela herança, né, de culpa, de responsabilidade, de vergonha, de sofrimento. Nós não podemos questionar porque não é ela que está prendendo aquele agressor. É a polícia judiciária por um ato que ele cometeu. Então, o responsável por aquela contenção, ou prisão, ou ocorrência, ou procedimento policial é o agressor, nunca a vítima. Então, esse espaço, sim, ele tem tudo para acontecer nessa nova delegacia. Amém. Há uma anuência e uma parceria da delegada aqui do município, né, que já, inclusive, me procurou há cerca de uma semana por um caso pontual de um cárcere de uma mulher aqui de Guaíba, e nós já junto com a divisão trabalhamos para dar o apoio, porque era um final de semana e nosso trabalho não para, né, nosso trabalho é 24 horas. Exato. E temos a anuência da nossa chefe de polícia também para implementar e qualificar cada vez mais esse atendimento. Porque a gente pensa que é um espaço dentro de uma delegacia, mas ali vão se somar todos esses outros esforços e esses outros serviços, sejam do município, do estado ou até da União, né? Porque nós temos hoje algumas ONGs que têm, inclusive, patrocínio e financiamento do governo federal. Então, a gente precisa trabalhar realmente com essa parceria para fazer frente a essa violência. Doutora, eu tenho que acrescentar, né, Amanda, claro, isso aí também, porque, então, assim, ó, Guaíba está, assim, ó, de parabéns, porque aqui, doutora, nós podemos contar plenamente também, totalmente, com o Poder Executivo, com o Legislativo, com a sociedade civil organizada, o terceiro setor, são nossos parceiros, que grande
parte, digamos assim, desse sucesso, dessa formação agora, dessas novas, né, doutora Mendá? Isso. Foi pela parte, a OAB, né, que foi a primeira que nos abraçou, né, doutora Mendá? Exatamente. Através da doutora Mendá, foi a primeira da sociedade civil que nos abraçou. Então, nós estamos com tudo, doutora. E agora com a tua parceria... o queijo com na mão agora. Estamos, Para exatamente. ajudar as mulheres no enfrentamento. Só trabalho, né? doutora Mendá? É só trabalho e mãos à obra. Isso aí. Como eu digo para as colegas, a teoria elas têm, agora vamos para a prática. E a prática será um sucesso, isso aí eu tenho certeza, doutora. Contamos e com... contem conosco, contem com a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, contem comigo, porque eu digo, não estou aqui só como diretora, né, mas eu estou aqui porque há 10 anos, pelo menos, não tenho experiência da dona Marina, mas desde 2009 eu comecei a trabalhar com esse tipo de violência e realmente eu me apaixonei, eu trabalho, não trabalho só dentro do meu trabalho, eu milito nessa área, eu trabalho final de semana, à noite, eu tenho publicações nesse sentido, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, que me dá uma satisfação muito grande poder, de fato, ajudar não digo, a gente fala das mulheres, mas na verdade a gente está ajudando a sociedade como um todo, né? A gente vê muitas vezes, são homens que me procuram, não são só mulheres, homens às vezes que não sabem o que fazer, porque estão diante de um contexto de violência, e o que eu faço, como é que eu faço para ajudar a minha mulher, ou para ajudar algum parente próximo. Então esse é um compromisso que a gente assume, é um compromisso da Polícia Civil Gaúcha também, de poder cada vez mais contribuir para a qualificação desse atendimento e para romper realmente essa cultura de violência de gênero. Sim, doutora, pegando esse seu link agora, que a senhora falou dos homens que procuram muitas vezes na delegacia, e enquanto eu tenho oportunidade de falar com algumas mulheres, eu tenho sempre chamado elas à reflexão sobre a importância dessa Lei Maria da Penha, que ela não seja usada em vão, porque... há casos, a gente sabe, que a mulher, de uma forma de vingança, ela chama muitas vezes a polícia civil, a polícia militar, ela ameaça aquele companheiro dizendo, olha, se tu não me der isso, se tu não pagar os alimentos, eu vou te denunciar na Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha não é para isso. Enquanto ela faz uma falsa comunicação, uma falsa denúncia, e ela está desviando aquele policial militar que poderia estar realmente socorrendo outra mulher que pode estar ali à mercê de maus tratos ou até quase à morte, ela, por aquela vingança ao companheiro, ela tira aquele policial militar de um trabalho efetivo. Então, eu acho que isso é muito sério. A gente também tem que alertar a mulher que ela não pode usar a Lei Maria da Penha e a Polícia Civil e Militar em prol de pequenas vinganças, né? Essa é uma lei que foi galgada a sangue, suor e lágrimas da nossa Maria da Penha e tem que ser encarado com muita seriedade, tem que ser usada com muita seriedade. Gostaria que a senhora enfocasse um pouquinho sobre isso. Isso, inclusive as mulheres que fazem essas falsas denúncias, elas respondem criminalmente por isso. Há um crime, inclusive com a pena bem alta, uma pena de até 8 anos, que é o crime de denunciação caluniosa. Inclusive isso está, lá na DEAN nós temos um mural com vários avisos, com frases, com cartazes, e lá tem essa lembrança, até porque a gente não pode dizer, né, a mulher, olha, a senhora não pode faltar com a verdade, porque a maioria não está ali realmente precisando de ajuda, mas está na parede para que as mulheres saibam que se porventura elas aumentarem, né? Porque às vezes ela não está exatamente mentindo, mas ela aumenta porque ela precisa de algum benefício da lei, por uma medida protetiva que ela queira e ela percebe de repente que o caso dela ainda não é merecedor ou não tem um risco ainda que a medida exige, e aí ela falseia a verdade. Essa mulher responderá criminalmente. Infelizmente a gente tem mulheres que saem da delegacia indiciadas e depois denunciadas pelo Ministério Público por denunciação caluniosa. Então isso é muito sério, acho que esse alerta é importante, não só porque a lei ela tem um papel social muito importante, a lei é uma conquista, né? A lei é uma política pública, é uma ação afirmativa estatal e que é justamente para as mulheres que precisam da nossa ajuda. E muitas vezes a gente está desviando a nossa atenção, o nosso tempo, né? Focado num caso que quando a gente percebe não é verdadeiro e muitas outras mulheres estão precisando da nossa intervenção imediata. Então realmente fica esse alerta, porque a lei ela é fantástica, né?
né? Ela já foi considerada uma das 3 melhores legislações do mundo, mas a gente precisa ver que se eu usá-la indevidamente, eu estarei cometendo injustiça, eu estarei muitas vezes prendendo homens e pessoas inocentes, até que a gente, às vezes, né, descubra que aquele fato não é verdadeiro. Então, a gente precisa estar muito atenta, todos nós, para não fazer esse mau uso da nossa legislação. E que às vezes acontecendo que naquele momento, por causa daquele desvio daquele profissional, uma outra mulher pode estar morrendo. Porque já existe um índice do quanto, não sei, em minutos que as mulheres têm sido agredidas e também o feminicídio, né, ele está muito grande. O dado do Brasil é uma mulher a cada 15 segundos. Imagina. Né? E feminicídio, imagina, nós somos o 5º país no mundo em feminicídio. Nós matamos 13 mulheres todos os dias no Brasil por motivação de gênero. Ela morreu por ser mulher. Sim. O que é pior ainda, não é só um homicídio de mulher, é uma mulher que morreu dentro dessa perspectiva de gênero, do feminicídio. E os estupros também, um estupro a cada 11 minutos. Então, nós temos violências, indicadores ainda muito altos no nosso país. Sim, é muito sério. Marina, eu gostaria de saber se tu gostaria de colocar alguma coisa a mais sobre essa necessidade que nós temos aqui no município de uma casa de acolhimento. Se tu vê essa necessidade. Eu acho que uma coisa de cada vez, que tu sabe que as coisas são bem difíceis, que às vezes a gente tem muita vontade, mas falta braço e condições, como eu digo, com todo o apoio que a gente tem, mas nós precisamos de estar ali junto, como muito bem as duas colocaram, nós mulheres estar muito unidas para isso, muito unida mesmo, deixar as diferenças de lado e nos dar a mão e pensar nas políticas públicas de fato e de direito. Que é isso que nos interessa, políticas públicas para as mulheres de fato e de direito. Isso mesmo. E é isso que vai fazer a diferença, né? O que a gente percebe é que, do ponto de vista da atuação policial, isso já acontecia até antes da lei. Nós não tínhamos os instrumentos da lei, mas as delegacias, elas nasceram no Brasil, as especializadas, em 85, né? No Estado, em 88. Então, a gente já tem trabalhado muito do ponto de vista da repressão, mas a gente precisa trabalhar, de fato, com prevenção e realmente estruturar, dar a essa mulher condições de sair daquele espaço de violência. E isso é com política pública nas mais diversas áreas, né, dona Marina? É saúde, é educação, moradia, qualificação profissional, assistência, acompanhamento psicológico para o fortalecimento emocional. Então, se isso tudo não acontecer de maneira eficaz, essa mulher volta, mais uma vez, para esse ciclo de violência. Essa é a tendência. Doutor, o Paulo já me fez um sinalzinho ali. Eu gostaria de, antes que a doutora fizesse as suas considerações finais, que a senhora elencasse ali a diferença entre o 190 e o 181, que eu vejo que as mulheres têm uma dificuldade ainda de... Para qual número eu ligo? Eu ligo para o 190 ou eu ligo para o 181, né? Então, eu gostaria que a senhora frisasse a diferença para que ficasse claro para a telespectadora. Perfeito. Há uma diferença enorme nos dois serviços, porque o 190, ele é uma central de emergência. É aquele telefone que vai dar lá numa central, né, de despacho da Brigada Militar, da nossa Polícia Militar, para poder fazer aquela atuação imediata. Então, o atendimento de ocorrência, quem faz não é a Polícia Civil, é a Polícia Militar, no nosso estado, a Brigada. Então, o 190 é para isso. Está acontecendo, ou a própria vítima, ou muitas vezes ela vai ser a pessoa que mais vai ter dificuldade. Então, quem está ali ouvindo o barulho, está vendo aquela violência, está passando na rua, pode dizer, tem uma mulher apanhando em tal local. Para isso serve o 190, para aquele atendimento imediato. Se a ocorrência já cessou, então já não está mais acontecendo, ou a brigada, como eu falei, não chegou a tempo, por falta de meios, de guarnição, né, para poder fazer aquele atendimento, passou, ele fugiu, não adianta mais, não. Agora vai começar o trabalho da Polícia Civil. O nosso trabalho é investigar essas condutas criminosas e adotar as providências da Polícia Judiciária no que tange a responsabilização criminal desse agressor. Porque senão ele vai continuar
cometendo novas violências. Então, o 181, o Disque 181, ou até o Disque 180, que é lá em Brasília, que é uma central nacional de atendimento à mulher, eles servem como um serviço de informações e de denúncia, de Disque Denúncia. E claro que isso vai ser encaminhado, se ligar de Guaíba e cair lá na Secretaria de Segurança Pública, vão encaminhar esse fato para a Delegacia de Guaíba. Se é na delegacia lá de Vale Real, vai encaminhar para a delegacia daquele município, ou quem tiver atribuição para fazer aquele trabalho, né, ou até mesmo aquele encaminhamento, porque às vezes tem assuntos que surgem que não são propriamente de atuação policial, e igual essas denúncias vão sendo encaminhadas para os serviços respectivos. Então, é bom a gente frisar as mulheres que, se a agressão estiver acontecendo, 190. Né? É muito importante que, às vezes eu estou passando, tenho um vizinho, o que eu faço? Para qual número eu ligo? Então, é muito importante que fique frisado que 190 é quando a agressão está acontecendo. Marina, eu gostaria que tu fizesse as tuas breves considerações finais, e eu passo depois a palavra para a doutora para suas considerações finais, porque já estouramos um pouquinho o nosso tempo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo, doutora Tatiana, muito obrigado mesmo por mais essa atenção, esse carinho que tu está dando para Guaíba. Não é para a Marina, não é para a doutora Mendá, é para Guaíba. Então, isso nos fortifica muito, muito mesmo. Muito obrigada, e que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais para te lutar por nossas mulheres. Muito obrigada, doutora Mendá, também, pelo convite, pelo reconhecimento, pelo carinho. É muito sempre um obrigada. prazer, tu sabe. Doutora, por favor, as suas considerações finais, e se a senhora quiser passar um recadinho para as mulheres, né, eu agradeceria. É só agradecer também, só gratidão, né, doutora Eliana, pelo convite, pela oportunidade da gente poder trazer um pouco do nosso trabalho, né, da nossa missão também, não só enquanto policial, mas enquanto divisão. A dona Marina, né, pelo carinho de sempre, pela acolhida de sempre, por lembrar de mim, lembrar do nosso nome, para que a gente possa também, de alguma maneira, contribuir, porque nosso papel aqui é de colaborar com as forças locais, com a delegacia local, com a rede, porque a gente faz também muito trabalho nessa área de articulação, né, das redes, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, contem sempre conosco. Como eu disse, esse trabalho de prevenção faz parte da nossa missão enquanto divisão e também enquanto delegacia especializada no atendimento à mulher, então me comprometo sempre pessoalmente e profissionalmente a colaborar em tudo aquilo que eu puder, e 24 horas, porque eu estou sempre, né, meu telefone está sempre à disposição, e dizer que nós ficamos lá no Palácio da Polícia, a delegacia especializada, ela funciona 24 horas ao dia em regime de plantão, no Palácio da Polícia, mas que qualquer delegacia do Estado tem a mesma atribuição, então ela é concorrente para as primeiras intervenções. Então, essa mulher que está em situação de violência, ou aqueles familiares e amigos que puderem colaborar, tem que fazer a denúncia no local mais próximo, mas se puder, comparecer a uma delegacia especializada. Claro que o nosso trabalho ele vai ser mais focado e mais articulado também com a rede local para os encaminhamentos, mas procure ajuda o quanto antes. Procure ajuda nas primeiras violências psicológicas, na violência moral, aqueles xingamentos, para que a gente não chegue a crimes mais graves. Então, denuncie, peça ajuda, porque, como eu disse, o silêncio tem sido o maior cúmplice dessas violências, e esse é um papel de todos nós enquanto sociedade, e não somente das mulheres que estão em situação de violência. Muito obrigada, um ótimo dia a todos, e contem sempre conosco. Doutora Marina, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, Marina. Gostaria muito de agradecer a sua presença e dizer para as telespectadoras que é um jargão já muito usado, doutora, mas a gente tem que repetir várias vezes. Juntas somos mais fortes. Juntas faremos a diferença. Você precisa denunciar a sua agressão. Não se cale. Esse programa, ele visa exatamente os direitos da mulher. Se você quiser passar alguma pergunta, alguma sugestão que nós possamos trazer para você no programa, passe a mensagem aqui para a TV Costa Doce, e assim nós estaremos mais fortes e trabalhando melhor para você. Doutora, desejo que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria, né? E que a tua estrada é longa, né? E a gente fica maravilhada de ver o teu enfoque, o teu esforço,
a tua sabedoria, que hoje nós aprendemos mais um pouco aqui contigo. E agradecer a você que está nos assistindo e que esse programa é para vocês. Então, eu gostaria de encerrar esse programa hoje, especialmente de mãos dadas com vocês, e que a telespectadora veja que nós, mulheres, juntas, somos mais fortes. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia, estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.